Olá, queridos alunos da Escola Manuel da Costa Lima. Eu sou a professora Thalita Mendes e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos. Então, o que é história em quadrinhos? Vamos lá. História em quadrinhos, ou também conhecida como HQ. Este é o nome dado aos textos que são narrados por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, ou seja, pelos quadrinhos, né? Então vamos lá. Quais são as características de uma HQ? Então, uma HQ tem características próprias que ajudam a diferenciá-las de ilustrações comuns. Assim como eu disse antes, são histórias narradas por meio de desenhos, ela tem características próprias que podem ser facilmente identificadas. Então vamos lá. Ela apresenta fundamentos básicos da narrativa. Ela tem enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Ou seja, o enredo, a história que ela vai contar. Então ela vai ter uma narrativa. Os personagens. Quais são os personagens que ela vai compor na história? O tempo, quando acontece? Foi no tempo passado, no tempo presente ou no tempo futuro? Ou ela em qual período do dia? Então, isso está relacionado ao tempo. Nós também temos os lugares. Em qual lugar que acontece? E qual desfecho, o fim dessa história? Então, ela tem um início, um meio e um fim, a HQ, certo? Então, nós vamos ter também a linguagem. Ela apresenta uma linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, aqui eu trouxe para vocês os dois exemplos que ela pode conter na história em quadrinhos, certo? Dentro da história, ela vai ter quadrinhos que podem ter somente a linguagem não verbal, que é somente a questão da ilustração, do desenho, da imagem, ou também da linguagem verbal, dessa composição, desse texto misto aí, entre linguagem verbal e não verbal, que vai ser a imagem e a fala, certo? Nós também temos o quadro e requadro, que é o que? A moldura da história em quadrinhos. Dentro delas desenha uma cena. Então, ou seja, são os quadros que compõem a história em quadrinhos, as sequências de quadrinhos. Nós também vamos ter o recordatório. O que são os recordatórios? São os painéis que nós temos dentro de alguns quadrinhos que são utilizados pelos narradores, que eles vão marcando alguma parte ali da história. Por exemplo, aqui neste quadrinho nós temos: um dia o senhor Coelho acordou com o pé direito, jogou na loteria e ganhou uma fortuna. Então, essa fala aqui não é do coelho, mas sim do narrador. Então, o recordatório é para isso, ele é utilizado pelo narrador. Depois, nós também temos as onomatopeias, que são muito importantes para a construção do nosso texto da história em quadrinhos. Bom, as onomatopeias, elas representam som de objetos, de barulhos, som de animais. Então, elas podem representar inúmeros sons. Aqui nós temos algumas onomatopeias que elas representam alguns sons, e essas onomatopeias podem ser produzidas tanto por pessoas ou por animais. Aqui, olha lá como nós temos o Chico Bento aqui, ó, brigando com a sua amiguinha, e aí nós temos ela gritando, ela caindo. Então, este barulho plof, então é a onomatopeia.
"ah" de grito é outra onomatopeia, certo? Nós também temos, para compor a história em quadrinhos, as linhas cinéticas. O que são as linhas cinéticas? São esses risquinhos aqui, ó, em volta dos nossos personagens, que eles indicam movimento. Qual movimento que eles estão fazendo? Então, esses risquinhos mostram o movimento do personagem. E nós também temos as metáforas visuais. O que são as metáforas visuais? As metáforas visuais, elas indicam um sentimento ou um acontecimento. Por exemplo, pode estar cantando, pode estar assoviando, pode estar se mexendo, pode mostrar um coraçãozinho apaixonado. Olha aqui, nessa cena nós temos o personagem assoviando e cantando ao mesmo tempo. E nós também temos as linhas cinéticas aqui, ó, também. Também não podemos deixar de falar dos balões, que é de suma importância para a construção do texto, pois como o texto é narrado por falas, então nós vamos utilizar os balões. E os balões, cada balão, o desenho dele, o gráfico dele significa algo. Olha lá. É através dos balões que os personagens se comunicam. Existem vários tipos de balões. Olha só, a fala do personagem, o cochicho do personagem, o pensamento do personagem, o grito do personagem, a fala de mais de um personagem. Então, essas formas de balões são as formas utilizadas para cada expressão que se queira utilizar. Ó, o personagem teve uma ideia, então é esse tipo de balão. Olha lá, a fala do personagem, então é este balão. O personagem está com dúvida, então vai utilizar este balãozinho. Então, pessoal, para cada forma de expressão, de comunicação do personagem, tem um balão específico. O do grito, do pensamento, do diálogo, do cochicho, das falas contínuas, da fala de mais de um personagem. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, ó, o balão do pensamento. Vamos lá. Para indicar o que o personagem está pensando, nós podemos utilizar essas duas formas aqui, ó, de balões. Eu trouxe para vocês esse exemplo aqui, ó. Chico Bento causando na roça. Então, essa é a nossa história em quadrinhos. Olha ele pensando, ó. Ah, não tem nada melhor do que toda essa tranquilidade da roça. Olha só que maravilha. Então, ele aqui, ó, tá pensando, ele tá andando, pensando e falando. Então, nós temos essas duas formas. Tanto essa forma mais arredondadinha, com as bolinhas aqui no final, ou essa mais pontudinha, tá? Nós também temos o balão do diálogo, ou seja, quando os personagens estão conversando. Então, essa forma aqui é a forma do balão do diálogo. Nós também temos o balão coletivo, que é aquele que para expressar que várias pessoas estão falando juntas. Então, que essas pessoas estão falando a mesma coisa juntas. Então, ela vai ter um balão, essa forma, e vai puxar vários pontinhos em direção aos personagens. Nós também temos o balão duplo. No caso aqui, nós temos um balão triplo, né, gente? Porque aqui, ó, ele vai continuar a fala, o nosso personagem, certo? É uma continuação da fala ali. Nós também temos o balão do grito. Como identificar que é um balão do grito?
porque ele vem, olha, ele vem tremido, geralmente, e ele vem em negrito. As letras diferenciam no tamanho, ele é maior, olha, ele é diferenciado das outras letras das falas, e ela vem em negrito. Então era isso, pessoal. Bons estudos para vocês. Vocês irão produzir, irão fazer alguns exercícios, e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até mais. Bons estudos para vocês.